25 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 296. É difícil se defender de uma flecha no escuro. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O corpo físico de Wang Meng começou a encolher e gradualmente murchou. A aura de uma fera que emanava de todo o seu corpo também gradualmente desapareceu. A projeção do dragão e do elefante atrás de sua cabeça também começou a piscar como se fosse desaparecer a qualquer momento. No entanto, o par de olhos grandes e deslumbrantes de Wang Meng foi gradualmente preenchido com capilares sanguíneos que ficaram vermelhos e escarlates. Ele olhou para Lin Bai como uma lâmina, como se quisesse usar seu olhar para cortar Lin Bai em 1000 pedaços. No entanto, conforme o corpo de Wang Meng murchava, o braço em sua mão gradualmente cresceu em uma nova carne macia. Os ossos grossos e brancos também foram cobertos pela carne tenra, e a pele na borda da ferida também começou a crescer e se estender. Vendo isso, os olhos de Lin Bai se iluminaram. O pergaminho sagrado do elefante-dragão não apenas permitiu que o corpo físico rompesse os limites, permitindo que cada ataque usasse o poder do dragão e do elefante. O que deixou Lin Bai ainda mais interessado foi a capacidade anormal de autocura do pergaminho sagrado do elefante-dragão. Lin Bai não prestou muita atenção às pequenas feridas que haviam cicatrizado anteriormente, mas Little Black quase cortou o braço de Wang Meng. Seu braço inteiro estava conectado por um pedaço de pele e carne, mas um ferimento tão sério foi realmente capaz de curar. Uma técnica de cultivo com uma capacidade de autocura tão terrível pode nem existir em algumas grandes famílias aristocráticas ou grandes seitas. Uf! Wang Meng soltou um longo suspiro de ar turvo. Esse ar turvo acabava de sair quando foi acompanhado por uma névoa branca. O espaço ao redor da névoa estava ligeiramente distorcido, mostrando quão alta era a temperatura desse ar turvo. Os olhos de Wang Meng estavam fixos em Lin Bai. Ele havia usado uma técnica de cultivo para curar seu braço. Caso contrário, este braço dele ficaria aleijado se ele o arrastasse. No entanto, o preço por isso era que Wang Meng não seria capaz de usar o pergaminho sagrado do elefante-dragão por alguns dias, e seu corpo estava extremamente fraco neste momento. Ele veio encontrar Lin Bai com a crença de que definitivamente venceria, mas não esperava acabar nessa situação. Se ele continuasse a lutar, seu fim seria muito claro. Pretinho, pare ele! Lin Bai gritou. Por apenas um momento, Lin Bai viu os olhos de Wang Meng que estavam cheios de ódio se tornarem distraídos. Então ele rapidamente chamou Little Black. Nem pense em me parar. Wang Meng gritou alto e cuspiu um bocado de essência de sangue escarlate de sua boca. Imediatamente, seu corpo foi envolvido por uma névoa de sangue. Assim que a névoa de sangue apareceu, o elefante-dragão atrás de Wang Meng apareceu mais uma vez. Seu corpo se expandiu mais uma vez, e era muito maior do que antes. Little Black e Little Green rapidamente apareceram na frente de Wang Meng. Eles queriam controlar os movimentos de Wang Meng, enquanto Little Red circulava alta no céu, procurando uma oportunidade para bloquear a rota de fuga de Wang Meng. Rugido. O elefante-dragão atrás de Wang Meng soltou um rugido baixo e uma aura antiga se espalhou em todas as direções. Era simples, mas solene. Pretinho e os outros dois bichinhos sentiram como se uma enorme montanha os pressionasse, e era extremamente difícil para eles respirar. O magrelo estava prestes a procurar o gordo quando ouviu esse súbito rosnado. Seus olhos quase ficaram pretos e ele caiu no chão. Seu coração batia como se estivesse prestes a pular para fora do peito. Baixe saltou para trás, querendo fugir do centro do pátio. No entanto, ela deu apenas 2 passos para trás quando sentiu um tapa vindo de trás dele. Quem é esse? Baixe ficou tão chocada que estava coberta de suor. Ela rapidamente se esquivou, mas ela consegue se esquivar desse ataque. Junto com a dor intensa vindo de suas costas, Baixe cuspiu um bocado de sangue. Sua mente ficou em branco e ela desmaiou. Depois que Wang Meng queimou sua essência de sangue e ativou sua habilidade secreta salva-vidas,
Sua força aumentou muito e ele ficou muito mais forte do que antes. No entanto, o preço por isso era a essência de sangue extremamente preciosa. Depois de ativar essa habilidade secreta, ele precisaria descansar pelo próximo meio ano e seu corpo ficaria extremamente fraco. Se muita essência de sangue fosse queimada, isso poderia até mesmo fazer com que o cultivo de alguém caísse irreparavelmente. Pior ainda, pode-se morrer na hora. Areia e pedras rolaram e poeira voou no ar. Até os galhos das árvores foram quebrados pela maneira imponente de Wang Meng. Wang Meng deu um passo à frente e o terreno ao redor parecia ter sido empurrado por uma poderosa força invisível, e as depressões se espalharam em todas as direções. HMPH, nem pense em me parar. Se eu viver, ainda há possibilidades para tudo. Eu, Wang Meng, vou me lembrar do rancor de hoje. Wang Meng inclinou seu corpo e se moveu como um raio. Ele chegou entre o Little Green e o Little Black e esticou a perna direita com toda a força em direção ao Little Black. Os 4 dedos de sua mão esquerda se juntaram e ele cortou impiedosamente em direção a Little Green. Este ataque era como uma faca afiada, piscando com uma luz fria como se fosse uma arma real. Bang! A velocidade de Wang Meng era muito rápida e a força de Wang Meng era muito forte. Mesmo que Little Green e Little Black estivessem um passo à frente e tivessem previsto os movimentos de Wang Meng, eles ainda não conseguiram bloquear este ataque e foram forçados a recuar para longe. Na casca preta do Little Black, havia até um rastro deixado para trás. Estrondo. Little Red aproveitou a oportunidade para lançar uma bola de fogo em Wang Meng. Essa bola de fogo era extremamente quente e piscava com uma luz deslumbrante que tornava as pessoas incapazes de olhar diretamente para ela. O pátio ao redor estava iluminado como se fosse dia. Wang Meng acenou com a mão ferozmente. A bola de fogo que parecia queimar tudo no mundo foi espalhada pela mão de Wang Meng e pousou em várias partes do pátio. A mão de Wang Meng que alcançou a bola de fogo ainda estava intacta. A situação mudou rapidamente. Wang Meng, que estava originalmente em desvantagem, contou com a queima de sua essência de sangue para ganhar vantagem. Mesmo assim, Wang Meng não estava imerso no prazer de ter vantagem. Ele claramente sabia quais seriam as consequências se continuasse a queimar sua essência de sangue. Portanto, depois de se livrar de Little Black e Little Green, e receber o ataque de Little Red, os pés de Wang Meng de repente pisaram no chão. Seu corpo parecia voar alto no céu, querendo escapar deste pátio. No futuro, Wang Meng, que estava alto no céu, revelou uma expressão de alegria em seu rosto ao olhar para Lin Bai, que estava no chão. Mas no segundo seguinte, o sorriso em seu rosto congelou e Lin Bai não pôde ser visto no pátio. Estrondo. Uma calor escaldante atacou mais uma vez. Wang Meng sentiu todo o seu corpo queimar, embora estivesse longe. Você ainda quer usar o mesmo movimento em mim uma segunda vez? Vocês estão me desprezando demais. Wang Meng zombou de novo e de novo. Ele também esticou um braço e acenou com força para a bola de fogo que se aproximava. A bola de fogo se espalhou mais uma vez e caiu no pátio como um meteoro. Eu não preciso usar o mesmo movimento uma segunda vez. Eu também sei. A bola de fogo que tornava as pessoas incapazes de abrir os olhos se espalhou. No entanto, uma figura apareceu do outro lado da bola de fogo. Os cantos da boca daquela pessoa se curvaram ligeiramente e um sorriso inofensivo pairou em seu rosto. No entanto, o ataque direcionado a Wang Meng parecia estar prestes a cortar o céu e cortar tudo no mundo. Os dois formaram um forte contraste. Acabou. Wang Meng saltou alto no céu. Ele não tinha nenhum ponto para exercer sua força, então não podia mudar a direção de seu corpo. Ele só podia colocar as mãos na frente do corpo, pretendendo usar seu corpo físico para atacar de frente. No entanto, Wang Meng sabia claramente em seu coração o quão aterrorizante era o ataque de Lin Bai. Se ele aceitasse esse ataque, ele definitivamente ficaria gravemente ferido. Oxi! Assim que Wang Meng quase caiu em desespero, ele viu uma luz fria vindo do canto de seus olhos. Quando Wang Meng viu a luz fria, ele primeiro entrou em pânico, depois ficou perdido.
Finalmente, seu rosto revelou uma expressão de alegria e fanatismo. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 297. Traição o quê? Lin Bai contou com a ajuda de Little Rei para atacar Wang Meng no céu. Ele também jogou uma lâmina de palma feroz em direção ao corpo de Wang Meng. No entanto, assim que a lâmina da palma de Lin Bai estava prestes a atingir o corpo de Wang Meng, ele sentiu um raio de luz frio com intenção de matar, rasgando o céu noturno e atacando-o. Se ele permitisse que a lâmina da palma atingisse Wang Meng, Lin Bai não seria capaz de evitar esse raio de luz frio. Se ele evitasse a luz fria, sem dúvida permitiria que Wang Meng escapasse. Lin Bai não queria deixar tal inimigo ir. Ele não faria tal ação de deixar o tigre voltar para a montanha. Pequena ruiva. Lin Bai gritou baixinho, apenas chamando o nome de Little Rei. Little Rei rapidamente entendeu o que Lin Bai quis dizer. Abriu a boca e cuspiu um bafo quente na direção da luz fria que se aproximava rapidamente. Esse fluxo de hálito quente apenas interrompeu a luz fria por um momento. No entanto, o que Lin Bai precisava era desse breve momento. Ele brandiu sua faca de mão e moveu todo o seu corpo, reunindo todo o poder espiritual de seu corpo em seu braço direito e atacou. Você. A expressão de Wang Meng de ter escapado por pouco da morte congelou. A alegria que sentiu ao ver o ataque da luz fria desapareceu. Ele tinha certeza que Lin Bai desistiria de atacar e evitaria o raio de luz frio. Este período de tempo pode ser usado para escapar. Contanto que ele deixasse este pátio, Wang Meng estava 100% confiante de que Lin Bai nunca seria capaz de encontrá-lo novamente. Depois disso, Wang Meng teria que suportar a humilhação de hoje e recuperar suas forças. Ele tiraria a vida de Lin Bai no futuro. No entanto, ele nunca esperava essa cena diante dele. Wang Meng cerrou os dentes e os músculos de seus dois braços cruzados se contraíram. O elefante-dragão atrás dele tornou-se semi-sólido. A luz do elefante-dragão brilhou em seus braços. Essa luz brilhou no corpo de Wang Meng e deu-lhe um encanto antigo. Esta foi a defesa mais forte de Wang Meng. Bang! A lâmina de palma colidiu com seu braço, produzindo um som ensurdecedor. Rachadura. O som de ossos quebrando soou, fazendo com que o cabelo de alguém se arrepiasse. Wang Meng uivou de dor. Seu corpo era como uma bala de canhão, batendo direto no chão e caindo pesadamente no chão, fazendo todo o pátio tremer. No buraco criado pelo impacto, Wang Meng abriu os olhos injetados. Seu corpo inteiro estava tingido de sangue vermelho e ele não se mexeu. O elefante-dragão também desapareceu na escuridão. Oxi! Após o ataque bem-sucedido, Lin Bai não teve chance de relaxar. A luz fria rompeu a onda de calor e investiu contra Lin Bai com um fogo abrasador. Nesse momento, Lin Bai finalmente viu claramente que essa luz fria era uma adaga pequena, afiada e deslumbrante. A adaga era fina como papel e todo o seu corpo emitia uma luz fria e cortante. Cortou o céu noturno como se quisesse perfurar tudo. Lin Bai deixou seu poder espiritual correr para a ponta dos dedos, e seus dedos indicador e médio foram pressionados juntos. Seu olhar estava fixo na adaga que se aproximava e ele lentamente estendeu a mão para esfaquear uma. Ding! O metal colidiu e um som claro soou. Lin Bai aproveitou a oportunidade para acertar a lateral da adaga, forçando o desvio da trajetória da adaga. Mas mesmo assim, as roupas do lado esquerdo de Lin Bai também foram abertas. Ufa! Lin Bai soltou um enorme suspiro de alívio. Ele tinha acabado de concentrar toda a sua atenção e atingiu o pico de seu controle de poder espiritual, permitindo que a adaga envolvesse 2 dedos. Caso contrário, se ele agisse precipitadamente, o míssil não seria capaz de mudar a trajetória da adaga e até aleijaria os 2 dedos. Gordinho, o que você está fazendo? Assim que Lin Bai estava prestes a olhar para o pátio e examinar a situação ao seu redor, ele ouviu a voz do homem magro cheia de choque e raiva no pátio. Lin Bai olhou para baixo. No topo de uma pilha de ruínas, Gordo ergueu a cabeça para olhá-lo. Seus olhos estavam frios e cheios de intenção de matar. Havia uma pessoa deitada ao lado de Gordo, sem se mexer. Era Bashi. Gordinho, o que você está fazendo?
O magricela havia notado que faltava gordurinha há pouco tempo. Quando Limbai e Wang Meng estavam lutando, ele também estava procurando por ele. No entanto, ele nunca esperava que durante a intensa batalha entre Wang Meng e Limbai, Fatih se aproximasse furtivamente de Baxi. No momento em que Limbai estava prestes a fazer seu ataque final ao Wang Meng, Fatih jogou uma adaga em Limbai e o esfaqueou. O movimento de Fatih, a adaga de Fatih, foi preenchido com uma intenção de matar fria e cortante que fez as pessoas tremerem. Estava cheio de um forte fedor de sangue. O magro nunca tinha visto o gorducho usar tal movimento antes. Nesse momento, o gorducho à sua frente ainda tinha uma barriga grande. Seu rosto era simples e honesto, mas por algum motivo, o homem magro sentiu que o gordo era muito estranho. Kofi Kofi. Baxi cuspiu um bocado de sangue e começou a tossir violentamente. Ele colocou uma mão no chão e se deitou um pouco. Sua outra mão tremia enquanto ele apontava para o céu. Correr. Baxi lutou para falar enquanto se forçava a se levantar. Limbai e o homem magro ficaram chocados. Eles pareciam ter se lembrado de algo quando levantaram a cabeça para olhar o céu noturno. No meio do céu acima do pátio, o sol, a lua e as estrelas que originalmente estavam cobertas por uma camada de gás apareceram mais uma vez, pouco a pouco. A luz branco-prateada se espalhou pelo pátio mais uma vez. O pátio ao redor e as luzes ao longe também projetam uma luz fraca. A ferramenta espiritual de Baxi havia perdido sua eficácia. Você só descobriu agora. Vocês são realmente estúpidos. Os cantos da boca de Gordo se curvaram. Seu tom não era mais tão simples e honesto como antes. Em vez disso, estava cheio de alegria de empurrar as pessoas para uma armadilha. Gordinho, quando você nos traiu? Por que você fez tudo isso? O coração do homem magro estava cheio de choque e raiva. Ele não sabia quando o gordo começou a traí-los. Nós dois passamos por bons e maus momentos para alcançar as conquistas de hoje. Por que você fez tudo isso? Nossas conquistas hoje? Ei, que grande piada. Fatih riu alto, mas sua risada estava cheia de ridículo. Que conquistas temos? Não fizemos nenhum progresso em nosso cultivo por tantos anos. Nesse momento, Limbai caiu no chão. Fatih imediatamente se afastou o suficiente de Limbai. Limbai originalmente queria persegui-lo, mas quando viu Baxi tossindo sangue, ele só poderia cuidar de Baxi primeiro. Kofi Kofi. O peito da frente de Baxi há muito estava tingido de vermelho pelo sangue e seu rosto estava pálido. É melhor ir embora agora. Se o Lorde da cidade e os outros vierem, nosso plano fracassará. Não fale. Como é isso? Limbai pegou uma pílula e deixou Baxi consumi-la. Os ferimentos de Baxi não foram fatais, mas não podiam ser adiados, ou então ficaria ainda mais sério. Vocês descobriram tarde demais, tarde demais. Fatih olhou friamente para as três pessoas à sua frente. Já usei meu tubo de comunicação para informar o Lorde da cidade. Este pátio há muito é cercado pelos subordinados do Lorde da cidade. Vocês não vão conseguir escapar. O grande demônio Limbai está no pátio. Irmãos, vamos todos. Para eliminar o dano para as pessoas e salvar as pessoas comuns, cabe a nós. Demônio Limbai, se você tem coragem de ser um demônio, então não corra. Entregue sua vida. Demônio, eu deixei você escapar alguns dias atrás. Nem pense em fugir hoje. Se eu, Yan, deixar você escapar novamente hoje, como terei coragem de ver as pessoas comuns? Os gritos e xingamentos das pessoas vinham de todo o pátio. Houve também o som de metal se chocando enquanto eles pegavam suas armas e corriam. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 298. Camadas de envolvimento. A capital originalmente tranquila, a noite originalmente tranquila, de repente se encheu de gritos, maldições e o som de armas colidindo umas contra as outras. Todo o pátio foi iluminado pelas tochas seguradas pelas pessoas que vieram capturar Limbai. Gordo, você. O rosto do homem magro estava cheio de raiva e seus olhos estavam cheios de confusão, tristeza e raiva. Ele se levantou, pegou a adaga e esfaqueou o gordo. O homem magro estava furioso ao extremo e não era mais tão cauteloso quanto antes.
Ele atacou de frente e a velocidade de seu corpo foi levada ao limite, deixando para trás muitas sombras negras. Ele e o gordo passaram por muitas situações de vida ou morte e passaram por muitas dificuldades. No entanto, o magro nunca pensou que o gordo iria traí-lo agora. HMPH. O gordo olhou para o magrelo zangado com um sorriso desdenhoso. Você acha que ainda sou o mesmo de antes? Você sabe o que o senhor da cidade me deu? Você sabe que tipo de fortuna o senhor da cidade me deu? O gordo ficou onde estava e deu um passo à frente. Mas neste momento, o homem magro já estava na frente dele. Seus olhos pareciam prestes a cuspir fogo. Ele virou o corpo e chutou. É inútil. Fatih estendeu a mão direita e bloqueou a perna do magricela. Ainda havia um sorriso calmo em seu rosto. Por que diabos? O chute do magrelo foi bloqueado, mas sua mão direita estava prestes a acertar o peito do gordo de baixo para cima. Este ataque foi impiedoso e encheu todo o corpo do homem magro com toda a sua força. O que mais pode ser? Limba é um demônio. Todo mundo tem que matá-lo. Fatih pegou uma adaga e a cortou do abdômen direito em direção ao peito. Com um estrondo, ele se chocou contra a adaga do homem magro. Caixa. A adaga do homem magro partiu-se em duas desde o cabo. O ataque de Fatih foi bem sucedido. A adaga em sua mão se soltou e ele agarrou a adaga com a mão de trás. Ele cortou para baixo, com a intenção de cortar o peito do homem magro. O homem magro olhou para a adaga fria e rapidamente puxou a perna para trás. Ele queria se esquivar para trás, mas era tarde demais. Puxe. O sangue jorrou e uma ferida apareceu do ombro direito ao abdômen esquerdo. Você quebrou? O homem magro arregalou os olhos em descrença. Com sua compreensão do gordo, o gordo não poderia bloquear seu ataque, muito menos atacar. Este é o benefício que o senhor da cidade me deu. O canto da boca do gordo se contraiu e seus olhos se encheram de um sorriso zombeteiro. Depois de dizer isso, Gordo chutou com um chute frio, e acertou o peito do homem magro, fazendo com que o homem magro voasse para trás e caísse pesadamente no chão. Zwoosh! Um som penetrante soou e o corpo de Fatih deu um passo para trás. Uma luz fria também passou por seu peito e voou. Ah! Uma pessoa gritou de dor. Havia uma lâmina em seu peito e ele caiu no chão. Fatih desviou do raio frio, mas as pessoas que perseguiam Limbai no pátio não. É inútil, Limbai. As coisas são diferentes agora. Você sabe o que isso significa? Fatih olhou para Limbai com desdém. Depois de interagir com a Limbai por tantos dias, ele pensou que sabia tudo sobre Limbai. Portanto, ele sabia que, a menos que Limbai enviasse 3 bestas subjugadas, ele não seria capaz de fazer nada com ele. Vendo que Limbai estava atacando ele sozinho, Fatih não teve medo nenhum. Seus joelhos dobraram lentamente, as mãos ligeiramente colocadas à sua frente e seu olhar fixo em Limbai. Tum, tum, tum. No entanto, quando o gordo viu os olhos de Limbai, aquele par de olhos calmos, aquele par de olhos sem emoção, o deixou extremamente nervoso, como se estivesse enfrentando um grande inimigo. Gotas de suor pingavam uma a uma, e seu coração batia sem parar. Seu corpo gradualmente ficou rígido e dolorido, e uma pressão inexplicável tornava difícil para o gordo respirar. O desdém em seu rosto há muito havia desaparecido. Mas Limbai veio na frente dele em um piscar de olhos. Ele apenas olhou para Gordo com indiferença e depois passou rapidamente. Oxi! Fatih soltou um grande suspiro de alívio. Limbai não estava mirando nele, mas para levar o homem magro embora. Vá, não podemos mais ficar aqui. O senhor da cidade estará aqui em breve. Limbai colocou a mão do homem magro em seu ombro e o levou a pular alto no ar. Eles chegaram às ruínas de um sótão não muito longe e olharam com desdém para as pessoas que os perseguiam. Essas pessoas seguravam todos os tipos de armas em suas mãos. Eles olharam para Limbai com raiva, ciúme e ganância. Ah, que demônio! Limbai olhou para o céu e rugiu. Não muito longe, Little Black e Little Green carregavam Bashi gravemente ferido. As pessoas que perseguiam Limbai jogaram suas armas quando viram os 2 pequenos animais de Bashi.
Little Black mostrou suas presas e brandiu suas garras. Nenhum de vocês pode fazer isso. A figura de Little Black passou rapidamente, e o som de metal se chocando pôde ser ouvido. As armas que estavam indo em sua direção caíram todas no chão. Alguns foram divididos em dois, enquanto outros foram quebrados em pedaços. Silvo. Parece que esta besta espiritual não é simples. No entanto, ele ouviu um demônio como Limbai. É realmente um desperdício de tesouros celestiais. Mate Limbai captura a besta espiritual de Limbai. Se podemos ou não ajudar o Lorde da cidade a limpar o problema depende de agora. Depois que o grupo de pessoas viu a extraordinariedade da besta espiritual de Limbai, muitas pessoas tiveram todo tipo de pensamento. Havia até algumas pessoas que nem perseguiam Limbai, apenas perseguiam sua besta espiritual. Pequena ruiva. Limbai olhou para o céu. No céu noturno, Little Red era como um sol deslumbrante e ardente, batendo suas asas enquanto circulava para a esquerda e para a direita, esperando pelas ordens de Limbai a qualquer momento. Depois de ouvir a ordem de Limbai, Little Red deu um grito de reconhecimento. O que é aquilo? Correr. Algumas pessoas na multidão gritaram em alarme e muitas pessoas fugiram em todas as direções em pânico. No céu, uma enorme bola de fogo se chocou contra o chão, levantando uma alta temperatura que queimou tudo. O pátio originalmente escuro como breu foi iluminado pela bola de fogo como se fosse dia. A bola de fogo atingiu a direção mais turbulenta da multidão, fazendo com que as pessoas no pátio que perseguiam Limbai caíssem em uma enorme confusão. Eles fugiram para a esquerda e para a direita, e houve até pessoas que acidentalmente esbarraram umas nas outras e caíram no chão. Estrondo. Junto com o violento som da colisão, a bola de fogo caiu no chão. As ruínas, a grama e as árvores estavam queimando, e o pátio estava envolvido em um mar de fogo. Os corpos de muitas pessoas foram incendiados e eles pularam na piscina do pátio em pânico. Espere. Onde está Limbai? Algo ruim aconteceu. Limbai escapou. Eu vi Limbai correndo em direção ao lado norte do pátio. Vamos nos apressar e persegui-lo. Não podemos deixar o demônio causar estragos no mundo humano. O senhor da cidade está vindo em breve. Não podemos deixar Limbai fugir em um momento tão crítico. Limbai e os outros haviam desaparecido há muito tempo, e os gordos se misturaram conscientemente à multidão. Neste exato momento, uma pressão ameaçadora envolveu todo o pátio e todos os presentes. Isso fez as pessoas se sentirem apavoradas e incapazes de respirar. Era como se sua vida e morte estivessem nas mãos de outra pessoa. Isso fez com que a cena barulhenta caísse instantaneamente em silêncio. Onde está o demônio Limbai? Esta é a voz do Senhor da cidade. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 299. Fúria do Senhor da cidade. Os prédios, paredes e árvores nas ruínas foram quebrados em pedaços, e as chamas ardentes eram uma bagunça completa. Aqueles que estavam perseguindo e amaldiçoando Limbai foram suprimidos pela aura aterrorizante do City Lord, tanto que não ousaram dizer uma única palavra. O ambiente e a multidão formavam um forte contraste. Todo o pátio estava completamente silencioso, tão quieto que fazia as pessoas sentirem um pouco de medo, especialmente quando havia um grande incêndio queimando ao seu redor. Tosse. Senhor da cidade, acabamos de chegar aqui, mas aquele Limbai tem uma besta espiritual que pode cuspir fogo, e então nós o expulsamos. Uma pessoa com um cultivo relativamente alto rapidamente se recuperou da aura opressiva do City Lord e explicou nervosamente a causa do assunto ao City Lord. Um grupo de pessoas perseguindo uma pessoa era, obviamente, um ato com alta eficiência e alto índice de sucesso. No entanto, uma vez que esse grupo de pessoas se tornasse caótico e entrasse em pânico, eles não seriam capazes de continuar perseguindo com calma. Então, eles se tornariam um bando de formigas em uma fogueira. Se eles já estivessem em uma situação terrível, como teriam tempo para perseguir Limbai? Foi também por isso que, depois que Limbai pensou sobre isso, ele deixou Little Rei atacar. Não era para causar muitas baixas, mas para fazer essas pessoas entrarem em pânico. Dessa forma,
Lin Bai poderia aproveitar o caos para deixar esse lugar caótico. No momento, ele não queria enfrentar o City Lord de frente. Essa foi uma jogada extremamente imprudente. Além disso, ele trouxe Bashi e o Homem Magro com ele. Ele não queria que os dois caíssem nas mãos do senhor da cidade. Isso apenas colocaria Lin Bai em uma posição extremamente desvantajosa e o levaria a uma situação passiva e irreversível. Lixo, bando de gente inútil. Você realmente deixou o demônio Lin Bai escapar, e foram vocês que vieram cercá-lo. No entanto, você o deixou passar e escapou. O City Lord repreendeu com raiva, e o som de sua repreensão irada foi ensurdecedor. Algumas pessoas com cultivos inferiores até cuspiram um bocado de sangue e suas pernas ficaram fracas quando caíram no chão. Oxi! O City Lord acenou com a manga e um vento forte soprou. Este vento forte trouxe consigo um calafrio. O vento forte subiu no pátio, e a grama e as árvores que haviam sido queimadas pelas pequenas chamas vermelhas, assim como o fogo nas ruínas, foram todas apagadas. Os que haviam sido incendiados também suspiraram aliviados e se deitaram no chão. O que? Aquele sangue de ferro Wangman? Olha, está naquele poço. Olha ali, aquele pantera negra com garras de esmeralda. O que é? Eu nunca vi uma besta espiritual como antes. Aqui, também tem aquela Silver Spirit Agli Luizu. Até eles perderam. As pessoas no pátio se acalmaram, mas descobriram Wangman e Luizu que estavam imóveis no chão. Eles começaram a murmurar baixinho. Sangue de ferro Wangman e Luizu. Eles ouviram falar dos nomes dessas duas pessoas por muito tempo e tinham uma confiança extremamente forte em sua força. Mas agora, eles estavam deitados em uma poça de sangue, sem se mexer. Eles não sabiam se estavam vivos ou mortos, levando-os a pecar uma lufada de ar frio. Aquele maldito demônio Lin Bai, ele realmente se atreveu a fazer uma coisa tão vil. Definitivamente seremos inimigos irreconciliáveis de Lin Bai. A multidão originalmente iria se revoltar mais uma vez, causando uma comoção. Mas quando um olhar passou, todos não puderam deixar de estremecer e ficar quietos como cigarras no inverno. Depois disso, eles viram um olhar sem emoções. O senhor da cidade. A multidão mais uma vez se acalmou e ficou completamente silenciosa. Então nós agora. A pessoa que havia falado antes começou a perguntar novamente com a cabeça baixa. Ele não se atreveu a olhar nos olhos do senhor da cidade. Sem sequer olhar, ele percebeu que aqueles olhos estavam definitivamente transbordando de fúria. Você ainda quer que eu diga isso? Apresse-se e corra atrás dele. O City Lord já tinha a intenção de esmagar alguém até a morte, mas isso não era uma jogada sábia. Neste momento, já havia muitas pessoas espalhando o boato de que o Lorde da cidade era o diabo. Se ele desabafasse sua raiva neste momento, definitivamente tornaria essa suspeita ainda mais alta. Depois de ser repreendido pelo City Lord, a multidão começou a correr novamente. Alguém acabou de dizer que Lin Bai correu para o norte. Independentemente de ser verdade ou não, ele tinha que correr primeiro. Caso contrário, se ele continuasse a ficar, ele realmente teria que suportar a ira do senhor da cidade. Vendo a vasta e poderosa multidão correndo em direção ao norte, o senhor da cidade permaneceu em seu local original com as mãos atrás das costas. A raiva em seu rosto havia desaparecido e os cantos de sua boca se curvaram friamente. Chegando a uma área desolada, Lin Bai rapidamente deixou o homem magro e Bashi se deitarem. Venha, pegue. Lin Bai pegou uma garrafa de porcelana e entregou para os dois. Dentro havia remédios. Little Gren correu e pegou um pouco de água em algum lugar. Depois que Bashi e o homem magro tomaram o remédio e água, eles se sentaram de pernas cruzadas no local e começaram a circular sua técnica de cultivo. Eles o circularam repetidamente para limpar seus órgãos internos. Com cada limpeza, os ferimentos em seus corpos melhorariam. Mesmo que isso não permitisse que seus ferimentos cicatrizassem completamente, permitiria que eles se movessem em um curto período de tempo. Little Black piscou seus olhos negros como azeviche e olhou preocupado para Bashi e o homem magro. Então,
Ele levantou a cabeça e olhou para Lin Bai com um olhar questionador. Lin Bai tocou as costas do Little Black. Inicialmente, ele queria confortá-lo, mas quando tocou as costas de Little Black, ficou surpreso ao descobrir que seus ferimentos da luta com Wang Meng já haviam curado. Além disso, ele sentiu um calafrio que penetrou em seu coração. Saiu de sua mão e fluiu em seu corpo. Você se saiu muito bem lutando com Wang Meng hoje. Lin Bai elogiou. As pequenas anormalidades atuais de Black significavam que ele ainda tinha muito espaço para melhorias. Isso fez Lin Bai ficar ansioso por isso. Depois de um tempo, os rostos pálidos de Bai Shi e do homem magro também recuperaram um pouco de cor em seus rostos. Eu não esperava que aquele gordo fosse nos trair. Bai Shi cerrou os punhos com força, o rosto cheio de ódio. Ser traída por alguém com quem ela trabalhava, aquele tipo de medo, aquele tipo de confusão, aquele tipo de raiva, era detestável e nojento. Ele realmente fez esse tipo de coisa. Me desculpe, eu realmente não vi isso. Foda-se. O homem magro tinha um olhar de desculpas no rosto. Ele era o mais próximo do gordo, mas não conseguia ver a diferença do gordo hoje. Isso o fez se sentir muito culpado. Se não fosse pelo plano repentino de Lin Bai, os três poderiam ter caído nas mãos do senhor da cidade. Isso não é culpa sua, é culpa daquele gordo. Ele alimentou sua consciência com os cachorros. Bai Shi não descarregou sua raiva no homem magro. Ela sabia que o homem magro era igual a eles, e ele estava ainda mais zangado e confuso do que eles. Os dois estavam conversando e curando suas feridas, mas de repente pararam e olharam nervosos para a floresta de bambu. Houve um som sibilante na floresta de bambu, como se algo estivesse se aproximando rapidamente deles. A lua pairava alta no céu, brilhando com uma fraca luz prateada. Uma sombra negra saiu da fria floresta de bambu e rapidamente se aproximou de Lin Bai e dos outros. Bai Shi e o homem magro se levantaram rapidamente, prontos para lutar a qualquer momento. A sombra negra era um tanto rechonchuda e seus passos apressados eram um tanto nítidos. À medida que eu se aproximava deles, ainda se ouvia a respiração pesada da sombra negra. A expressão do homem magro mudou. Ele se levantou e estava prestes a avançar, segurando a adaga com força na mão. Gordinho, na verdade você ainda tem cara de vir aqui. Entregue sua vida. Espere. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 300. A verdade do plano espere. Nós somos irmãos, não brigue. Deixe-me explicar claramente. A voz de Fatih surgiu e ele começou a explicar apressadamente, mas seus pés não pararam. Zuoji. O homem magro lançou 3 armas escondidas, selando os movimentos de gordo. Ele estava indo direto para seus sinais vitais, decisivo e implacável. Espere. Neste momento, uma figura balançou, deixando para trás imagens posteriores. Então, as 3 armas escondidas caíram no chão. Lin Bai, o que você está fazendo? Bai Shi viu que Lin Bai realmente bloqueou a adaga e perguntou incrédulo. Fatih era claramente um traidor. Por que Lin Bai o ajudaria? Por que Lin Bai o ajudaria assim? Havia uma razão por trás disso. Ou Lin Bai estava trabalhando com Fatih? Não, isso era impossível. Um monte de pontos de interrogação apareceu nas mentes de Bai Shi e dos homens magros. Os dois olharam confusos para Lin Bai, esperando que Lin Bai lhes desse uma explicação. Fatih parou não muito atrás de Lin Bai. Ele colocou as mãos nos joelhos e ofegou pesadamente. Ele não lutou com a Lin Bai e a arrogância em seu rosto havia desaparecido. Lin Bai ficou na frente do gordo com as costas voltadas para o gordo. Havia um sorriso em seu rosto, que era como uma brisa quente. Ele disse, Bai Shi, seu dispositivo espiritual pode isolar todas as informações dentro dele, mas Wang Meng veio procurá-lo. Você não está curioso? Bai Shi franziu a testa quando ouviu isso e perguntou em troca, o gordo não vazou a informação? Ele sempre esteve ao nosso lado. Ele não terá a chance. Lin Bai balançou a cabeça. Ei! O rosto feroz de Fatih mostrou um sorriso e estava prestes a explicar. Cale a boca, ou eu vou cortar sua língua. O magro praguejava e fazia o gordo sofrer, sem ousar falar.
Na verdade, tudo isso faz parte do meu plano. Lin Bai continuou calmamente. Eu já informei Wang Man. Hoje à noite, vou fazer um movimento contra Luizu. Então ele veio hoje. O homem magro ficou incrédulo e perguntou, quando Wang Man receber a notícia, ele com certeza contará ao senhor da cidade. Tem certeza? Lin Bai perguntou, mas o homem magro não conseguiu dizer nada. Wang Meng definitivamente não vazará a notícia e não trará um único soldado. Ele irá sozinho, como hoje. Wang Meng tinha uma forte confiança em sua própria força. Juntamente com sua personalidade orgulhosa e beligerante, se ele descobrisse sobre Lin Bai, ele definitivamente gostaria de lutar com a Lin Bai e se divertir. Claro, na opinião de Wang Meng, o resultado de se divertir foi que ele esmagou Lin Bai unilateralmente e depois o capturou. Depois disso, a eficácia da ferramenta espiritual também atingiu seu limite. Fatih aproveitou a oportunidade e foi até Bashi primeiro, e depois lutou com o homem magro. Isso tudo fazia parte do meu plano. Depois que Lin Bai disse isso, o rosto de Gordo pendurou com um sorriso orgulhoso, mas Bashi e o homem magro ficaram estupefatos. Então por que você não nos contou antes? O homem magro não entendeu. Ele estava muito confuso. Ele quase matou o Gordo agora há pouco. Kofi. Claro, o homem magro também percebeu que com a força atual de Fat, ele não poderia matá-lo, não importa o que. Se eu dissesse a vocês, como poderia ser tão realista? Ei, sinto que posso ensinar uma lição a esses atores. Deixe-me pensar sobre isso. Vamos chamar isso de autocultivo dos atores. Fatih se gabou descaradamente de si mesmo, o que fez os cantos da boca de Lin Bai se contraírem. Baixi e o homem magro queriam pegar suas facas e começar a lutar, independentemente de o Gordo estar agindo ou não. Depois que o artefato espiritual é eficaz, Fatih puxou o cilindro de madeira de comunicação e, além disso, ele revelou o assunto aqui de antemão. Então, no momento em que o artefato espiritual for efetivo, o pátio definitivamente será cercado por pessoas que estão me perseguindo, e o Lorde da cidade também fugirá da propriedade do Lorde da cidade. Lin Bai continuou a explicar. Neste momento, toda a sequência de eventos ficou muito clara. Não muito tempo atrás, o homem magro ainda estava um pouco confuso sobre por que ele teve que fazer um movimento contra Wang Meng e Luizu. A resposta que Lin Bai lhe disse naquela época era apenas para enfraquecer os capangas do Lorde da cidade, mas depois de ouvir essa explicação, outro palpite surgiu em seu coração. O homem magro disse em voz baixa, então vamos para a propriedade do Lorde da cidade agora. Lin Bai assentiu. Anteriormente, ele havia pedido a Fatih que fingisse se submeter ao Lorde da cidade e também pediu a Fatih que revelasse todas as informações que sabia ao Lorde da cidade para ganhar sua confiança. Depois disso, Fatih atuou como um espião que o City Lord havia plantado entre os três, e por ter revelado muitas informações confiáveis, o City Lord até deu algumas recompensas a Fatih. Essa também foi uma das razões pelas quais o Gordo havia rompido. Ei, irmão mais velho, minhas habilidades não eram ruins agora, certo? A sensação de romper é realmente foda. Fatih esfregou o pescoço com o polegar, o rosto cheio de orgulho. No entanto, o homem magro olhou para a ferida em seu peito, com o rosto pálido, e repreendeu, não fique tão orgulhoso de si mesmo, você me bateu com tanta força. Ele. O rosto de Fatih ficou estranho. Isso não é para agir um pouco melhor? Não há tempo a perder. Lin Bai interrompeu os dois que estavam rindo e repreendendo. Temos que nos mover rapidamente. Caso contrário, o Lorde da cidade pode cair em si a qualquer momento. Gordo, faça sua jogada. Quando Gordo ouviu isso, ele pegou outro tubo de comunicação. Ele enganchou a corda vermelha com o dedo indicador e puxou com força, enviando a notícia. Lin Bai, assim como Bashi e os magros que conseguiram se mover, se levantaram e correram em direção à propriedade do senhor da cidade. No entanto, assim que deram um ou dois passos, Fatih os chamou. Bem, se vocês fugirem assim, definitivamente serei suspeito. O rosto de Fatih estava cheio de preocupação.
Então o que você vai fazer? O homem magro olhou friamente para o gordo. A raiva em seu coração ainda não havia diminuído, e ele ainda guardava rancor contra Fati por desferir-lhe um golpe tão pesado. Tosse, tosse. Por que você não deixa uma ferida no meu corpo também? Caso contrário, quando Sitilo ouvir que estou sã e salva, ele provavelmente vai suspeitar. Claro, não bata na minha cara. É tão bonito e elegante. Se a minha cara. Enquanto o gordo ainda falava, a mão escondida na manga do homem magro girou rapidamente, e duas adagas voaram e perfuraram a lateral da bunda do gordo. Ah! Fatih gritou de dor e sua mão tremeu quando ele puxou as duas adagas. Metade da lâmina da adaga havia entrado e, depois que ele a puxou, estava vermelha e escarlate pingando sangue. Irmão mais velho, você está descarregando sua raiva. Fatih estava com tanta dor que suas sobrancelhas estavam fortemente unidas. Ele havia baixado completamente a guarda agora. Ele nunca pensou que o homem magro faria um movimento tão decisivo. Ei! O rosto fino do homem magro revelou um sorriso. Este não é um exercício em que você tem que agir corretamente. Lembro-me de alguém dizendo algo sobre o autocultivo de um ator. Isso mesmo, é um livro e tanto. O Gurdurso abriu a boca, querendo reclamar, mas era tão patético que não conseguiu dizer uma palavra. Ele estava sem palavras. Baixe e Limbai cobriram seus estômagos e riram. Até o pretinho estava rindo tanto que caiu no chão, quase sem conseguir se virar. Tudo bem, vamos. O objetivo é ver o que há dentro da propriedade do Lorde da cidade. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.